E aí galera do Entendendo Economia, hoje no nosso vídeo nós vamos falar sobre um assunto que está muito presente nos jornais nas últimas semanas, que é a crise cambial da Argentina. Não confunda com a crise da moratória argentina de 2001, esse é um assunto que depois até a gente vai falar em outro vídeo, mas o assunto desse vídeo hoje é a crise cambial da Argentina. Para a gente entender o que levou a Argentina a estar na situação atual, a gente tem que entender algumas coisas anteriores. Nos últimos 30 anos, a Argentina não tem uma história boa para contar quando o assunto é dívida pública. Em 2001, o governo decretou uma moratória, ou seja, deu um calote nos seus credores e desde anos atrás iniciou o processo de renegociação dessa dívida. Essa dívida já baixou bastante do valor inicial, só que ainda assim é uma dívida alta para o governo argentino. Desde 2003, a economia argentina cresceu muito, mas esse crescimento não se converteu em aumento da produtividade, ou seja, a produção industrial não teve um crescimento também muito grande. Esse crescimento se baseou no aumento de preços de produtos agrícolas no mercado internacional, os quais a Argentina é uma grande exportadora. Mas tem um problema, a inflação na Argentina disparou nos últimos anos. Vamos tentar entender o porquê, listando algumas causas dessa inflação. A primeira causa, a Argentina é um país extremamente protecionista, ou seja, ele inclui uma série de barreiras alfandegárias para que o país importe alguns produtos, com a finalidade de proteger a indústria nacional. Mas isso tem um problema, isso gera uma falta de competitividade, então as empresas nacionais elas não têm com que competir, não tem muito estímulo a investir em tecnologia para baratear seus produtos, portanto isso ajuda no aumento de preços. Uma segunda razão seria de que a Argentina não manteve as suas finanças sob controle, ou seja, ela permitiu muita fabricação de dinheiro, não controlou nos juros, ela não manteve também, não ficou de olho na inflação, então ela deixou correr, o governo argentino deixou correr solto. E quando você produz muito dinheiro, tem essas séries de falta de atenção em alguns aspectos da economia, você acaba depois criando uma inflação maior, sendo que ela poderia ser evitada apenas com alguns ajustes na política econômica. E um terceiro motivo seria de que o governo intervém demais na economia. Recentemente, o governo argentino ele tomou várias concessões que ele havia oferecido para a iniciativa privada. Muitas dessas empresas eram brasileiras, que estavam administrando a concessão. O governo argentino nacionalizou empresas privadas, ele cancela contratos, ele muda contrato durante a fase de concessão de algum serviço. Então ele intervém demais na economia. E isso é ruim, porque isso afasta o investimento e a gente vai ver daqui a pouquinho o que causa o afastamento desse investimento. E para piorar a situação, os índices que são divulgados pelo governo, eles não são de confiança, ou seja, os índices que são divulgados são falsos, são irreais. Principalmente os índices de inflação. Eu vou mostrar um quadro agora que mostra a discrepância entre o índice oficial dado pelo governo e uma média das principais consultorias do que seria a real inflação da Argentina nos últimos 3 anos, com a previsão de inflação para 2014. Então a gente tem um quadro aí de 4 anos. No ano de 2011, a inflação oficial era de 9,5%, sendo que a inflação real era de 24,4%. Aí você consegue ver os outros índices, o real e o oficial. E você repare bem que tanto no real como no oficial a gente consegue perceber uma aceleração da inflação. Todos esses fatores negativos, a intervenção da economia, os índices falsos divulgados, o protecionismo alto, ele causa uma fuga de investimentos do país. Essa fuga de investimentos se reverte no aumento do dólar e na desvalorização da moeda local, que é o peso.
Para conter essa desvalorização, o governo está vendendo as suas reservas. O que isso significa? Ele injeta dinheiro em dólar das suas reservas externas, né, das suas reservas internacionais, e essa grande quantidade de dólar injetado, ela causa uma paralisação ou um decréscimo até na cotação do dólar. Só que isso é um efeito momentâneo, de muito curto prazo, porque você está revertendo artificialmente uma tendência. Então, para você tentar conter o máximo que você puder, você tem que estar sempre vendendo a sua reserva. Isso significa que ela está cada vez caindo mais. No início de 2012, que foi quando começou o segundo mandato da Cristina Kirchner, as reservas da Argentina estavam em 52 bilhões de dólares. No início de 2013, essas reservas já tinham caído para 43 bilhões de dólares. E agora, no início de 2014, 2 anos depois, essas reservas já estão perigosamente baixas, num nível de 28 bilhões de dólares. No dia 23 de janeiro, o peso desvalorizou 9% em relação ao dólar. Esse foi a maior desvalorização da moeda desde lá de 2001, da crise da moratória. O peso chegou a bater no patamar de 8,015 pesos por dólar no mercado oficial, sendo que no mercado informal o peso já estava batendo, o dólar já estava batendo os 13 pesos. Um fato curioso é que a oposição lá da Argentina, ela está pedindo para o governo colocar em circulação notas de 500 pesos. Porque as notas de 100, as maiores notas de lá da Argentina são as notas de 100 pesos, igual aqui a da nossa moeda. Só que lá a capacidade de compra daquela nota de 100 pesos ela está caindo rapidamente. Então você está começando a usar mais corriqueiramente aquelas notas sem ter uma nota maior para usar em caso de compras mais altas. Então as pessoas estão cada vez andando mais com bolos de dinheiro maiores nos bolsos. Só que o governo argentino não quer colocar em circulação essas notas de 500 pesos. Um dado que saiu é que cerca de 63% das notas que circulam na Argentina são as de 100 pesos. Toda essa situação de crise que está ocorrendo na Argentina é péssimo para o Brasil, porque a Argentina é o nosso terceiro maior mercado. Ela está abaixo da China e dos Estados Unidos. As nossas trocas comerciais são bem intensas. Só que o diferencial da Argentina para os outros, para a China e para os Estados Unidos, é que a Argentina ela importa da gente produtos manufaturados que foram feitos em fábricas aqui do Brasil, como carros, caminhões, roupas, sapatos, que são produtos onde na sua fabricação gera muito mais emprego do que na exportação apenas de commodities, como é o caso para a China e para os Estados Unidos, que a gente exporta minério de ferro, a gente exporta muito produto agrícola, mas é sempre melhor exportar produtos manufaturados do que esses produtos agrícolas, porque gera muito mais riqueza. Se restou alguma dúvida sobre o vídeo que vocês tiveram, algum problema de compreensão, manda um e-mail, manda por todos aqueles canais de comunicação, por Twitter, por mensagem de Facebook, por comentário no blog, aqui comentário do YouTube também, que depois no próximo vídeo eu vou responder. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo Entendendo Economia.